Bem-vindos de volta à CEO Conference Brasil 2026. Aqui, política, economia e tecnologia sempre se destacaram. E hoje, o universo jurídico também é protagonista. O próximo painel é TCU, Controle, Transparência e Desenvolvimento Econômico. Para esse bate-papo, eu tenho a honra de convidar ao palco o ministro Vital do Rego, do Tribunal de Contas da União, e para a moderação, Júnia Gama, de volta ao palco, sócia do BTG Pactual. Um ótimo painel. Boa tarde a todos. Dando continuidade aqui à nossa programação, queria agradecer a sua presença, ministro, aqui com a gente na nossa CEO Conference. O senhor está presidindo o Tribunal de Contas da União, que cada vez tem ganhado mais destaque em todas as discussões da vida pública, né? Esse órgão de fiscalização e transparência trata de contas públicas, trata de temas importantes como concessões, tem, com a SESEX Consenso, ganhado também muito espaço no debate público, né, na revisão de contratos. Eu queria começar, então, que a gente fizesse essa conversa a partir do cenário de contas públicas, né? O TCU, no ano passado, fez um questionamento sobre o fato do governo estar perseguindo não o centro, mas o piso da meta de resultado primário. O governo depois aprovou, conseguiu junto ao Congresso uma mudança na LDO, né, garantiu que, cumprindo o piso, estaria dentro da regra. Mudou também para esse ano. Eu queria saber como é que fica o posicionamento do TCU agora. Isso é o suficiente? Isso garante que o governo, por exemplo, possa não fazer um superávit como estava previsto esse ano? Boa tarde a todos. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês no maior encontro das Américas em sistema financeiro brasileiro. Queria parabenizar, em nome de André, todos os organizadores e dizer que é uma alegria muito grande estar conversando com essa plateia para posicionar o TCU. Qual o papel do TCU nesse momento, né? Qual é a sua competência no sentido de que possa avalizar, por exemplo, a questão fiscal do Brasil dentro de um universo que nós fazemos a cada 3 meses, a cada 4 meses, são quatro ações, 4 relatórios, e 3 relatórios a mais de 4 meses, são bimestral, semestral, que nós fazemos por conta das contas de governo. Eu acho que o Brasil, ele é muito paradoxal. A macroeconomia, ela está bem, e nós estamos com um orçamento super instável. Por quê? Porque não se descobriu ainda uma fórmula de você gastar sem ter receita. Isso é um fato. O Brasil gasta muito, mas renuncia a receita. Existem renúncias fiscais, benefícios tributários, que são dados por ano, que representam 600 bilhões de reais na nossa economia. 600 bilhões para 17 setores da economia brasileira. Então, esses ricos, eles estão consumindo para as políticas públicas que o governo pode dar. O nosso orçamento é engessado. Nós temos 82%, 84% de despesa obrigatória, que todo mês cresce. Cresce o rombo da Previdência, cresce a dívida pública, e essas despesas, como elas são em espiral positiva, ela faz com que nós tenhamos, aí eu vou para a tua resposta, Júnior, nós tenhamos que analisar que o arcabouço fiscal definiu uma meta, que é a meta 0. Meta é meta. E o que é que o TCU fez? Em seus acordos, encaminhou à equipe econômica do governo a recomendação de perseguir a meta. Agora, por que nós fizemos isso? Porque temos uma lei chamada Lei de Responsabilidade Fiscal, que está há 25 anos, e de vez em quando ela é aviltada. E essa vez foi, mais uma vez, o Congresso Nacional, em votação da LDO, decidiu que o piso era a meta. E o TCU, ele não faz leis, ele apenas as interpreta.
E aí nós tivemos que interpretar uma nova lei definindo como piso a meta dada. Se o Congresso, para o ano, por exemplo, não definir que piso é meta, nós vamos ter a mesma posição, definindo que a meta é 0, e dessa vez é uma posição mais ousada do governo para 26, né? Eu espero que ele esteja com a razão e que haja um superávit de 34 bilhões de reais. Mas então, tendo mudado isso na LDO, fica garantido que o governo tem essa margem de fato. Eu queria passar para outro tema de contas públicas, que é a questão dos fundos, a forma como o governo vem utilizando. Algumas estimativas dão conta de que tem cerca aí de 170 bilhões de recursos rodando fora do orçamento via fundos públicos ou privados. O TCU já fez alertas nesse sentido também, né, de que o governo não poderia usar, porque isso, no final das contas, poderia comprometer o resultado das contas públicas. Como é que está o posicionamento nesse momento? Os fundos extra-orçamentários, eles estão sendo motivo de uma avaliação nossa. Agora, proximamente, nós vamos votar essa matéria, porque já o fizemos quando votamos a continuidade do chamado pé de meia. Vocês se lembram? O pé de meia foi criado através de um fundo privado que recebeu dinheiro público e, a partir desse dinheiro público que veio do orçamento por força da extinção de verbas, transformaram em essas verbas educacionais, transformaram em receita, mandaram para o fundo privado. O que é que nós dissemos em votação? Fundo extra-orçamentário deve estar incluso no orçamento. Porque isso, na verdade, é um bypass para que o dinheiro não transite pela União e não sofra, por exemplo, contingenciamento ou outras restrições. O TCU vai manter a sua posição, dizendo que fundo extra-orçamentário tem que estar no orçamento. Pelo menos tem aí uns 6 ou 7 fundos que versam sobre do clima até questões sociais. Mas eu espero que nós tenhamos uma votação cada vez mais rápida. E qual que é o grau de enforcement do TCU para que esse tipo de decisão seja aplicado? Como é que o governo tem que reagir para não ser imputado posteriormente? Todas as vezes que o TCU decide, ele decide sobre a matéria da sua competência. Eu digo sempre, as agências reguladoras, elas são de primeira ordem, é controle de primeira ordem. Eu sou um defensor das agências, né? Tenho assim entendido que todo governo tem desprestigiado as agências e você não tem um sistema com segurança jurídica e com absoluta transparência sem ter uma agência forte. E nossas agências não são fortes, nem são fortes por força da asfixia financeira que elas sofrem e por força da ausência de pessoal. Isso todas. Menos uma, que é a Anatel, que fugiu dessa relação por força do entendimento do TCU na matéria. Hoje a única que é estável é a Anatel, porque ela sobrevive do Fundo de Telecomunicações. Agora, qual a obrigatoriedade que a gente possa fazer? Nós temos, de acordo com a Constituição Federal, artigos 70 a 72, nós temos que analisar cada centavo que é gasto pela União para estados, municípios, iniciativa pública, privada, convênios, etc. Então a responsabilidade é nossa, a gente faz o trabalho, aponta os responsáveis por aquele ato administrativo ou regulatório e vamos fazer as punições necessárias. Essa é a nossa competência, esse é o nosso poder-dever junto à sociedade brasileira. Eu queria agora passar para o tema Banco Master, porque em janeiro desse ano o TCU virou o centro da história por conta da auditoria que estava sendo feita sob a relatoria do ministro Jonathan de Jesus. Teve algum tipo de ruído, você entrou em campo e conseguiu uma mediação junto ao Banco Central. A gente tem notícias de que essa auditoria, a parte técnica dela já foi concluída e uma dúvida sobre o que pode vir daí, né? Então, eu queria que o senhor falasse um pouco do papel do TCU nesse caso. O TCU ele tem poder para recomendar, por exemplo, uma reversão da liquidação do banco? Qual vai ser a atuação do TCU? Vai ser somente para recomendar regras
para mais adiante o processo ser feito de uma forma mais correta? Enfim, o que pode vir daí dessa auditoria? Esse negócio eu perdi, foi minhas férias. Passei o resto, do dia 3 em diante, eu só fazia atender a imprensa e todo mundo com uma narrativa diferente. E aí eu tive que me dedicar, afinal de contas, é o tribunal que estava ali sendo atacado, injustamente atacado. Volto para a questão de controle de primeira ordem. Quem é o controle de primeira ordem? A agência. Quem é a agência que cuida do sistema financeiro? Banco Central. Quem é o controle de segunda ordem? TCU. No caso do Banco Master, houve uma narrativa que no dia 3 eu tive que ir para todos. Queria cumprimentar o ministro Nelson Jobim, que quando olho para ele só me lembro de meu pai. Então, quando aconteceu isso, se passou a dizer, o TCU tem poder para evitar a liquidação do banco? O TCU tem poder para modificar a liquidação do banco? Não, não tem poder. O poder que o TCU tem é de segunda ordem. Só quem tem poder para liquidar uma instituição financeira é o Banco Central, através de todos os seus normativos. Qual é o papel do TCU? O TCU analisa se a atitude de liquidação do banco obedeceu às normas do direito administrativo. Transparência, eficiência, regularidade, uma série de princípios do direito administrativo. Então, a inspeção, ela foi feita, como outras centenas de inspeções nós fizemos ao Banco Central. Eu me lembro de Pan-Americano, me lembro de BMG, eu me lembro de tantos bancos pequenos, médios ou grandes, nacional. Então, fizemos a inspeção, o processo está sob sigilo efetivamente, porque tanto exige o tribunal como exige o Banco Central. Ela será, no dia 12, remetida ao relator. O relator já me prometeu que vai ser extremamente diligente para apresentar o seu relatório, né? E vamos a plenário, vamos votar com absoluta liberdade. E, graças a Deus, eu estou doido para virar essa página. Quer dizer, o que pode resultar daí não é uma reversão da liquidação, mas de Não, repente, reversão não. Mas de repente questionamentos sobre agentes públicos que atuaram no caso? Isso, aí vamos analisar qual foi o regramento normativo que o Banco Central teve na análise dessa liquidação. E afastado a não liquidação. Mas alguém vai responder, se ele for pego em erro ou dano. Falando em Banco Central, a gente sabe que o Banco Central, vira e mexe, está sendo alvo de questionamentos, né? Seja porque a Selic está alta demais, seja por conta dessa questão agora, né, do Banco Master. Eu queria a sua opinião a respeito da autonomia da instituição. Na conversa que a gente teve mais cedo com o presidente da Câmara, Hugo Mota, a gente falou sobre uma proposta que o líder novo do PT está querendo discutir no Congresso sobre rever a autonomia do Banco Central. Eu queria que o senhor analisasse um pouco para a gente de que forma funciona essa lei hoje, se existe alguma necessidade de mudança ou se deixa como está que é melhor. Falar em presidente da Câmara, eu queria saudar o meu amigo presidente Rodrigo Maia, presidente do meu tempo, né, de tantas conversas, de tantos momentos que passamos juntos. Hoje ele envolvido no mercado financeiro, deve estar ganhando muito dinheiro. Bom, eu vou tratar da agência do Banco Central como uma agência reguladora. E se eu tenho uma agência reguladora, claro que eu defendo a sua absoluta independência. Isso é retroagir, falar em modificação da autonomia do Banco Central é um retrocesso absurdo e que não conta com o meu apoio em nenhum momento. A agência tem que ser independente, a agência tem que ser autônoma, a agência tem que receber essa independência e autonomia para bem manifestar-se, independente de qualquer governo. No que depender da Câmara e do TCU, então, fica como está, né? É uma boa notícia. Claro. Eu queria, então, falar um pouco sobre a questão das emendas. Foi outro assunto que a gente tratou aqui com o presidente Hugo Mota.
O TCU está ajudando o Supremo Tribunal Federal, né, numa investigação, auditoria em relação ao uso de emendas em municípios. Como é que está essa questão agora e o que a gente pode imaginar que venha daí, né? Quer dizer, se houve irregularidade no uso de emendas, pode haver alguma recomendação para mudança no uso dessas emendas? Eu já falei sobre você e parabenizei aqui o evento, viu, André? Bom, emendas é um assunto que está na minha vida há muitos anos, porque fui deputado federal e fui senador. Então, eu sei, na linha do tempo, como o Congresso Nacional foi cada vez mais fortalecido, ele que analisa o orçamento e vota o orçamento e a LDO, cada vez foi mais atento e buscou mais espaço. Teve emendas impositivas, foi no meu tempo, é a emenda impositiva. Aí depois teve emenda de bancada, também impositiva. Aí teve uma crise no Brasil e o Congresso disse, eu quero também emenda de comissão. Né? Aí teve outro problema, porque era exatamente isso, a linha do tempo mostra instabilidade do governo, crescimento do Congresso. Estabilidade do governo, crescimento do Congresso. E aí teve as famosas RP9 e, por fim, emenda PIX. O negócio estava tão desmantelado que não se tinha regramento nenhum para as emendas PIX. O que é que fez o presidente do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino? Está tentando dar um regramento a essas emendas PIX, que chama-se PIX, através de dois princípios que nós jamais poderemos prescindir. Primeiro, transparência. Transparência. Ela sair e chegar, a sociedade brasileira saber que aquela emenda foi para a construção daquela escola, né? E rastreabilidade. Saber de onde saiu e para onde chegou. E aí nós temos um painel que já tem 75% de alimentação. Este painel, ele vai ser lançado proximamente. Cada cidadão brasileiro vai poder acessar a emenda X. E a emenda X vai se dizer lá que saiu do ministério tal, através do deputado ou senador. Ela foi a licitação, quem ganhou foi a empresa tal, a nota fiscal do número vai estar lá, até o final. Por quê? Porque nós temos que dar transparência e rastreabilidade. Por isso que nós precisamos sair do cemitério de obras inacabadas. Hoje nós temos mais de 11 mil obras inacabadas que estamos tentando, cada vez mais, com o auxílio do tribunal, definir métodos para diminuir esse peso. Porque uma obra inacabada é a sociedade que perde aquela escola, aquela creche, aquele posto de saúde. Então nós temos que criar soluções, e essas soluções passam por qualquer emenda do Congresso, porque nós, quem define é o Congresso, nós respeitamos o Congresso, nós somos um órgão técnico de assessoramento ao Congresso. E agora, nós fizemos, para você ter uma ideia, nós fizemos um piloto com emenda PIX, e esse piloto, ele trouxe uma série de necessidades de correção, e esse piloto virou agora uma preliminar de 85 cidades. Então nós vamos pegar 85 cidades no Brasil e vamos pessoalmente lá levantar todas as decisões que acarretaram ou emenda de PIX, ou emenda individual, ou emenda de bancada. Nós vamos fazer uma varredura em 85 municípios. Eu queria saudar aqui dois ministros. Primeiro, saudar Jorge Bastos, presidente da Infra, mas eu queria saudar dois ministros que gosto muito deles. São jovens, talentosos, estão fazendo um grande trabalho e aproveitam muito de uma tal de solução consensual. Ministro Renan Filho e ministro Silvio Costa Filho. A gente já vai falar da SESEX Consenso, né? Dois grandes usuários, de fato, estão aqui.
Mas eu queria, voltando a essa questão das emendas, né? Primeiro, acho que é um grande avanço ter um painel que dê transparência, né? Que possibilite o acompanhamento da execução desses recursos públicos. E eu queria saber também o que vem aí para um gestor, que você falou dessa auditoria em mais de 80 municípios, o que acontece quando foi identificada alguma irregularidade? E vou pedir também para você comentar a respeito dessa formação que o TCU está fazendo para gestores públicos, né? Às vezes o mau uso ele não decorre só de má intenção, mas também de desinformação. Exatamente. Bom, a TCE, que é a Tomada de Contas Especial, instaurada, isso quer dizer, se o TCU viu alguma irregularidade naquele convênio, essa TCE é julgada pelo tribunal, pelo seu colegiado, e remetida à Advocacia Geral para a análise do débito. E aí é onde o CPF do responsável passa a responder por aquele débito. Se houver outro tipo de irregularidades que não má conduta, desvio, ela vai para a Procuradoria-Geral da República e ela toma conta disso. Agora, gente, é impressionante, eu acho que a cultura do TCU, ela vem se remodelando, para deixar de ser aquele órgão sisudo, que ninguém passava na frente, os prefeitos tinham medo do tribunal, para ser um órgão que acompanha, orienta, através dos seus técnicos, que são os melhores do Brasil. Então, todo o processo de concessão, está aqui Renan e Silvio, sabe disso, todo o processo de desestatização, nós acompanhamos desde a primeira hora. E temos 90 dias para entregar pronto. Então, é isso. Antes o TCU, ele entrava no jogo depois que o juiz acabou aquela prorrogação de 5 minutos. Né? Hoje, ele entra no jogo com os jogadores, para dizer assim, faça desse jeito, melhore essa posição. Por quê? Porque o TCU deixou de ser aquele poder normativo, sisudo, burocrático, formal, para ser um tribunal de assessoramento, não deixando de cumprir as nossas funções constitucionais. Quem errou deve pagar. Mas eu vou dizer uma coisa a vocês. Você imagina um município chamado Serra da Raiz, em Minas Gerais. Alguém conhece esse município aí, não? Ninguém. Serra da Raiz. Ele tem 875 habitantes. Pode pegar aí, o Serra da Raiz, no norte de Minas. Eu posso tratar, a lei é igual para todos, eu posso tratar um gestor da cidade de São Paulo, com 33 milhões de habitantes, que teve acesso a todo tipo de aprendizado. Eu não posso tratar igual, mas lamentavelmente eu tenho que tratar, porque a lei é igual. O que é que nós estamos fazendo? Nós estamos fazendo aquilo que nós chamamos de diálogo público. Nós estamos indo em cada estado brasileiro, levando os novos técnicos. Eu converso com o governador, converso com o presidente da Assembleia, converso com a Federação dos Municípios. Já fiz isso em Alagoas, Renan estava lá. Converso com a Federação dos Municípios e treinamos todas as prefeituras. Treinamos o gestor. E, ao final do treinamento, nós damos um título a ele, gestor capacitado. Quer dizer, isso é uma faca de dois gumes. Se ele treinado, ele não fizer certo, aí é outra coisa. Mas a gente treinou. E nós temos uma universidade chamada Instituto Cesidelo Correia, que é a universidade de gestão, que faz cursos online para cidadãos, para gestores, pessoas da população, porque nós temos também o auditor social, aquele auditor que vai na obra inacabada. Nós informamos os passo a passo através do telefone celular e ele nos informa para que a gente possa agir. Esse é um auditor chamado auditor social. Nós temos 3.000 instalados no Brasil. 3.000. É o TCU cada vez mais próximo de você. Excelente iniciativa, ministro. Agora, falando da SESEX Consenso, que é outra ótima iniciativa do tribunal, cabe aqui também uma homenagem ao ministro Bruno Dantas, né, que trouxe essa visão inovadora. Já são 2 anos de SESEX, mais de 20 processos que foram renegociados, metade pelo ministro Renan, metade pelo ministro Silvio, sobrou pouco para outras pessoas. Mais de 160 bilhões renegociados, né? Queria que o senhor falasse um pouco dessa experiência, os principais temas que foram tratados e o que a gente tem aí no pipeline para esse ano. Há 2 anos atrás,
2022, eu era vice-presidente do ministro Bruno Dantas, meu amigo, meu irmão, meu camarada. E nós pegamos um processo muito difícil, que eu dei um despacho, dizendo que cabia uma solução mediada. Usei a lei da arbitragem, que eu fui relator no Senado, e a lei da mediação, que eu fui relator no Senado. Então eu usei essa legislação e, de fato, nós fizemos um processo embrionário. Mas eu disse, Bruno, nós temos que fazer algo mais resistente. Nós temos que fazer algo mais forte para convencer as pessoas que a solução consensual é o melhor possível, né? O Brasil é um país de litígio. Todo mundo vai à justiça. Qualquer coisa é justiça. E aí, Bruno pensou, e a gente teve hoje essa secretaria, que é uma secretaria que tem uma acessibilidade. O TCU não decide nada, ele modera uma decisão, uma solução que está na justiça há muito tempo, ou então uma provocação da agência ou do ministério. O que é que acontece? Quando o Renan e o Silvio falarem aqui a pouco, eles vão dizer Regis Bittencourt, por exemplo, né? Tem uma série só 9, só no Ministério dos Transportes foram 9 que já foram feitos. Nós fizemos 21 já, tem 30 na fila, né? E nós buscamos uma solução para quê? Para que a sociedade tenha acesso àquele serviço. Então, no setor aeroportuário, nós resolvemos o problema do Galeão, tentamos resolver o problema de Viracopos, não conseguimos, né? Mas resolvemos o problema lá em Minas Gerais também. Enfim, no setor portuário estamos, no setor agropecuário nós estamos. Tem 21 trabalhos feitos, 21 acordos celebrados. Imediatamente esse litígio na justiça se acaba no TCU, e a vida que segue, com contratos renovados e investimentos antecipados. Nós destravamos, com esses 21 contratos, 21 acordos, 165 bilhões de reais injetados na economia brasileira. 165 bilhões de reais. Quer dizer, eu espero, o Supremo Tribunal Federal está julgando proximamente uma arguição de constitucionalidade nessa lei, motivado por um partido político envelhecido, porque o mundo inteiro do direito administrativo vai para a consensualidade. Hoje é uma tendência mundial. Então, a gente espera que o Supremo Tribunal Federal reforce essa posição. Nós temos já 32 amicus curiae, são entidades que firmaram um parecer apoiando a Sessex Consenso. Várias entidades do setor público do país estão entendendo que é melhor um bom acordo em que as partes cedem do que uma briga interminável. É uma iniciativa louvável, né? O papel do TCU não é só vigiar e punir, é também contribuir para o desenvolvimento do país, para que as obras não fiquem paradas, né? Para que os acordos sejam feitos. Agora eu queria passar, nesses menos de 5 minutinhos finais aqui, para um cenário eleitoral. Vou explorar a sua faceta eleitoral política. são esses dois aqui. Eu sou senador e deputado. Eu deixei o eleitoral há muito tempo. Quando eu te conheci, há uns bons anos, não vou dizer quantos aqui, o senhor era senador da República, uma grande liderança do MDB, partido do Renan Filho. Eu queria sua leitura de cenário, basicamente, quem é que vai ganhar a eleição? Eu não tenho uma bola de cristal, não, tá doido? Eu não tenho uma bola de cristal, mas eu posso falar não como ministro do tribunal, porque a partir do momento em que eu renunciei ao mandato de senador e assumi a condição, a cadeira no TCU, eu me desliguei das questões político-eleitorais, mediamente partidárias, né? Eu militei muitos anos pelo MDB, ao qual me orgulho muito essa história com o MDB, durante o Senado e na deputação federal. Efetivamente, a eleição, aí eu posso falar como cidadão, que a eleição, lamentavelmente, ainda vai ser polarizada. Lamentavelmente, existe
uma linha em que eu tenho aqui a extrema-direita, eu tenho a centro-direita, eu tenho a centro-esquerda e eu tenho a extrema-esquerda também. Isso faz com que a extrema-direita tenha 25% ou 20% dos votos fidelizados. Eu não vou me abstrair de falar em nomes. 25% dos votos fidelizados. O centro-esquerda e o centro-direita vão estar ali com 10, 15%, e por isso que Kassab quer lançar um candidato para ele ser o fiel da balança, o Técios, no segundo turno. Então, existe a candidatura presidencial. Vai ser disputa, até porque vai estar no campo a economia e segurança. Vão ser os dois grandes temas na eleição, economia e segurança pública. Né? Tem que ter projeto na área da economia, manter o ritmo crescendo na economia, efetivamente, isso é o resultado do Brasil. Estão vindo cada vez mais recordes de investimento internacional e vocês têm um papel importantíssimo na avaliação desses investimentos. Por isso que nós estamos aqui. E dizer, assim, eu vou votar, eu tenho meu candidato, não quero expressar porque eu sou ministro do TCU. Falou como magistrado. Voltando então, só para finalizar, nossa última pergunta aqui. Em 2022, o TCU teve um papel importante nas eleições, que foi uma auditoria a pedido do Supremo Tribunal Federal nas urnas para certificar de que elas eram confiáveis, enfim, que a gente teria uma eleição sem qualquer tipo de problema nesse sentido. Como é que esse tema ele parece ter saído um pouco do radar agora, né? Mas como é que está sendo visto em 2026? É um questionamento que pode voltar, está superado? Aquilo era uma fake news. Você contestar urna eletrônica do Brasil, que talvez seja uma das marcas de maior eficiência internacionalmente, é fazer parte de um plano que tinha objetivos claros. Agora está todo mundo sabendo. Mas as urnas são absolutamente... Eu ganhei e perdi a eleição. Já ganhei e já perdi. Mas as urnas eletrônicas são auditáveis e o TCU montou um grupo de trabalho para certificar essas urnas eletrônicas e hoje não há absolutamente nenhum questionamento sobre isso. Bom, ministro, obrigada. Queria agradecer a sua presença aqui. Já acabou? Já acabou. Quer mais? Temos 2 ministros aqui esperando. Vamos deixar os esperando. Amigos, né? Senão eles vão ficar chateados com a gente. Ministro Renan, ministro Silvio, vão subir ao palco agora. Muito obrigada. Parabéns pelo trabalho à frente do TCU e até uma próxima. Obrigado, Júnior. Obrigado a vocês. Tenham todos uma boa tarde. Fiquem com Deus.